Salve, salve pessoal, mais uma live aqui e convidado dessa vez vai ser o Lucas do Design Esportivo Oficial. Já vou chamar ele aqui para bater papo com a gente. O pessoal que estiver chegando aqui já pode ir me mandando um salve aqui, enfim, se preparando aí para fazer perguntas, para comentar aí na live. Fiquem à vontade. Lembrando que o espaço segue aberto aqui também para você que quer participar da live, que quer, né, de alguma maneira, participar das próximas edições, né, daquela camisa live. Né? Então, manda mensagem que a gente conversa, troca uma ideia e de repente você consegue participar dos próximos. Né? Vou colocar aqui o Lucas para conversar conosco, né? Enquanto o pessoal vai chegando, e aí a gente já começa a trocar essa ideia. Lucas daqui a pouco já entra com a gente aqui para bater um papo, né? Para falar de camisas de futebol, da coleção dele, né? Enfim, desse universo aí que a gente gosta tanto, né? Bom, enquanto o Lucas não entra, né? Galera que está acompanhando aqui, próximos finais de semana tem muita coisa rolando, né, no universo de camisas de futebol, né? Amanhã tem evento em Florianópolis para a galera de Floripa e região, né? É a Feira das Camisas de Futebol. No outro final de semana, no dia 12, acontece um evento de camisas aqui em São Bernardo do Campo, né, na cidade onde eu moro. E no final de semana seguinte, em São Paulo, né, se eu não me engano, em Santo Amaro, um evento lá organizado pelo Caio lá do pessoal do X por Y Futebol, né? Deixa eu já tentar mais uma vez aqui para ver se ele consegue entrar. Vamos ver se agora vai. Então, agenda cheia aí nos próximos finais de semana, né? Para a galera que curte camisa de futebol. Temos eventos em São Paulo, Florianópolis, né? Então, muita coisa legal rolando, né? Ligada às camisas de futebol e para quem gosta, né? Deixa eu já colocar aqui o Lucas para trocar uma ideia com a gente. Vamos lá. Agora vai. Ainda não. É que logo, logo a gente já consegue colocar ele aqui também.
Fala, irmão, beleza? Ah, agora foi, agora foi. Oi, Lucas, tá me ouvindo? tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Eita, eu tô te vendo. Pra mim tá normal aqui. Eita, que estranho. Deixa eu ver se eu consigo agora te ver. É que só aparece, estou me vendo, mas não estou te vendo. Não Cara, sei da se deu outra uma vez eu fiz bugada uma aqui. live assim também e rolou isso. Da Eita, pessoa não conseguir me ver, não sei por quê. caramba. Bom, mas se você tá me vendo, então beleza, então tranquilo. Pessoal consegue me ver e ver o Lucas? Vocês conseguem ver pelo menos o Lucas? Ah, tá. O pessoal tá falando que tá vendo os dois. Então, é um problema aqui Tá no vendo? meu, Bug então. aí. Deu uma bugada aqui no meu Instagram, mas tranquilo, dá para seguir o jogo. Boa. Beleza. Bom, Lucas, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite aí de participar desse papo aqui comigo, né, para falar desse universo que a gente gosta tanto de camisas de futebol, né? A gente já se esbarrou em alguns eventos por aí, né? No último, inclusive lá no Pacaembu, eu até falei, ó, você tá na minha lista, hein? Sim. E aí acabou dando certo a gente conseguir fazer essa live junto, né? Bom, para começar os trabalhos, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece. Quem é o Lucas? Não só o Lucas das camisas de futebol, mas Aham. fora do universo das camisas de futebol, né? Então, para o pessoal conhecer um pouquinho, saber quem que é você, né? Bom, eu sou o Lucas, né? Como o Diegão acabou de falar. E faz mais ou menos uns 3, 4 anos que eu embarquei nessa de criar conteúdo relacionado à camisa de time. Eu sou formado em design, então meio que desde criança eu tenho essa curiosidade por entender o que cada camisa significa, por que que os clubes utilizam as cores, né, deles e tal. E na pandemia, naquela aquele tempo vago que a gente teve, infelizmente, incentivado pela minha namorada, pela minha irmã, eu decidi criar isso porque eu acompanhava outros criadores de conteúdo, só que a frequência de postagem deles não satisfazia o meu desejo de informação ali. E aí eu pensei, pô, se eu gosto de falar disso, tô com tempo, por que não arriscar, né? E tentar explorar um pouco essa área. E foi aí que eu tentei trazer um pouquinho dessas curiosidades, porque eu sentia que tinha uma comunidade querendo saber essas informações extras de camisas, curiosidades, essas coisas. Assim como eu, isso muito por conta dos comentários que eu via nos vídeos, por exemplo, do René, do Ricardo, do Firuladores, que dois caras assim que eu levo como exemplo sempre. E aí eu falei, ah, mano, vou me arriscar. E aí no começo era muito tímido, não conseguia. Tanto que nos meus vídeos eu só colocava ali a introdução e depois meio que só narrava ali parte das imagens que iam aparecendo. Basicamente o que eu faço hoje, só que 90% do vídeo eu não aparecia. E aí acabou que isso foi crescendo, crescendo, principalmente lá no TikTok, que foi onde eu dediquei o meu tempo no começo. E aí depois que eu trouxe pro Instagram, desculpa, eu criei uma outra comunidade assim mais fiel ainda, porque aqui, querendo ou não, a gente fala com pessoas reais no Instagram. Lá no TikTok é um volume muito maior, só que nem sempre você está falando com a pessoa que você quer conversar. Aqui no Instagram é tudo muito direto. E foi isso, eu meio que tentei unir essas duas paixões, o design, que quando me formei queria trabalhar nesse meio já, e o esporte, que desde que eu me conheço por gente eu amo. Legal, bacana. Então, o design não é por acaso, você é formado mesmo, Sou né? formado Então, em design. então tem tudo a ver, né? Legal. Ó, o JCFC falou, Lucas mais conhecido como Wagner Leonardo da Shopee, ídolo. Cara, eu tô precisando arrumar uma camisa do Grêmio pra fazer esse cosplay aí, porque a minha namorada já falou, ela ficou inacreditada quando eu falei assim, estão falando que eu sou o Wagner Leonardo. Aí ela, quem é Wagner Leonardo? Eu falei, esse cara aqui, ela, meu Deus do céu. Tanto que eu tô bolando um vídeo aí pra. Vai sair em breve. A gente vai gravar, acho que amanhã ou domingo. Dela ranqueando os jogadores que a galera fica comentando que parecem comigo. Ah, legal, legal.
Não, bacana. Não, imagina se chega no Wagner Leonardo mesmo, hein? Pô, Vai ser aí o legal, Grêmio vai ter que me levar pra assistir um jogo lá, né, pô? não é? Com certeza. Que demais, que legal. É, bom, quero voltar um passinho atrás. Você falou, né, de como surgiu essa questão de você produzir conteúdo, né? A questão da pandemia, né? Eu acho que Aham. muita gente Sim. passou a fazer conteúdo justamente por esse tempo que a gente ficava em casa, né? Eu mesmo comecei a produzir conteúdo, né? Principalmente por YouTube, por conta de pandemia, né? Eu falei, vou criar um canal para falar. Eu já tinha o Instagram, postava umas camisas minhas e tudo, mas não era muito ativo. E aí comecei a ser mais ativo justamente por causa da pandemia, né? Produzir conteúdo, vídeo para o YouTube, algumas coisas para cá para o Insta também, né? Eu acho que a pandemia que meio que incentivou o pessoal ocupar um pouquinho o tempo. E aí, né, cada um com o seu hobby, né? Então a gente Aham. acabou do lado de camisas, né? Mas voltando um passinho atrás, queria entender como é que surgiu o mundo das camisas de futebol na sua vida. Se foi desde criança, adolescente, adulto, incentivado por alguém, ou não, tipo, você viu jogos e Aham. começou a curtir, aí começou a colecionar as camisas, enfim. Quando que você começou a virar colecionador? Como é que foi essa história aí do mundo das camisas na sua vida? Cara, eu sempre brinco que eu fui colecionador antes de ser colecionador, porque eu sempre fiquei fascinado, e meu primeiro contato com camisa de time aconteceu nos videogames. Então eu escolhia vários times, seleções por conta do uniforme. Assim, criança, nem me importava ali se o time era bom, ruim. Tem até uma zoeira interna ali com os meus primos, porque eu gostava da bandeira da Bolívia. Então ali no. Eu era muito criança, ia fazer um X1 ali, pegava a Bolívia, claramente perdia sempre, não sei porquê, Uhum. mas era muito por conta disso, de visualmente as coisas me chamarem a atenção. E aí, conforme eu fui crescendo, fui criando gosto pela coisa. Meu pai nunca foi um colecionador assim, a gente nunca passou necessidade, mas ele sempre controlou muito essa parte do dinheiro. Assim, eu preciso comprar realmente essa camisa? Não. Tanto que eu demorei muito tempo para ganhar uma camisa original, que se eu não me engano foi a do São Paulo 2008 ou 2009. E aí eu tenho até hoje, não serve em mim, mas eu tenho na minha coleção e eu reservei ela para autógrafos. Então sempre que eu tenho algum encontro com um jogador ali do São Paulo, que teve uma passagem marcante, é ídolo, sempre levo ela para registrar o autógrafo ali de um ídolo que rolou ali no São Paulo. E aí, com essa curiosidade dos videogames e tal, depois que a gente entra, né, na vida adulta, a gente tenta colocar tudo isso em prática. Tanto desejo de criança que a gente não tinha de videogame, essas coisas, como da própria camisa. Então, a partir do momento que eu comecei a ganhar um dinheirinho ali, eu comecei a comprar as camisas ali que eu via na promoção, que me chamavam a atenção, até que isso virou uma rotina. E hoje eu meio que não deixo um dinheiro separado para comprar camisa, mas eu sempre fico alerta para oportunidades. Então, recentemente eu peguei uma do Chelsea ali que eu achei num precinho, uma camisa que eu queria muito, há muito tempo. E aí eu falei, não posso deixar passar, vou comprar. E é assim que eu vou formando a minha coleção. Não tem esse desespero de comprar as camisas, mas sempre fico de olho e atento ali no que pode aparecer de bom no momento. Legal, legal. Não, mas eu acho que essa é a melhor maneira de você colecionar mesmo, né? Sim. Você ir com calma, vendo as coisas que vão E isso é aparecendo na importante oportunidade, né? falar, porque às vezes a galera vê a gente que cria conteúdo com várias camisas assim e acha que a gente é milionário, trilionário. E não, é uma coisa que é construída há anos ali, você vai comprando, nem todas você compra ali no lançamento, que hoje está praticamente impossível, 400, 600 reais. É coisas do garimpo ali mesmo, que quem coleciona sabe do que eu tô falando. Com certeza, com certeza. Como qualquer meio de colecionador, né? Tem gente que tem grana mesmo, né? Tipo, tem uns caras que Sim, tem bala aí, sai comprando. Ou tem gente que se endivida também, né? Tipo, usa um sim. cartão de crédito que vai comprando que nem doido. Mas a grande maioria da galera aí, tipo, né? Não tem tanta grana E sobrando é e, tipo, importante falar que a gente abre mão tem. de muita coisa pra gente comprar uma camisa. Então, às vezes a gente quer assistir um filme no cinema. Pô, deixa esse filme passar aí porque eu tô de olho naquela camisa, vai ter encontro na semana que vem, e assim a gente vai levando. Uhum.
Sim, não, com certeza, legal. O JSFC falou que teve que entrar no trampo, né? Então ele não vai conseguir acompanhar a live, né? Mas elogiou mais uma vez seu conteúdo aqui, falou que tem muita coisa legal para acompanhar. Então, o pessoal que não conhece e não segue o Lucas, já sigam aí, né? O Léo, DJP, tricolor maior do Brasil, né? Falando aqui do São Paulo, né? Botou as cores aqui do tricolor. Aproveitando, você não tá me vendo, mas eu tô com a camisa da foto que você divulgou o evento, a Ah, live. legal. Naquela lá, show de bola, manga longa e tudo, né? Pô, Que showzinho, demais. tá? Tá emprestada pelo meu pai, quase um roubo já. Olha, se fosse eu também pegaria assim por um empréstimo bem longo, né? Eu já falei, pai, não Legal. serve mais você, pô. Deixa aqui que eu cuido. Exatamente, né? Vai ficar em boas mãos, né? É, pô. Legal. Essa do São Paulo que eu tenho aqui atrás, né, de 96, não, foi uma das primeiras que eu comprei também. Na verdade, não essa aqui. Eu comprei um modelo dessas, tem camisa 9 atrás, e eu emprestei para um amigo meu. E esse amigo meu, ele perdeu a camisa. Meu Deus do céu. Aí eu tive que comprar eu falei, não, eu quero comprar de novo porque, né, tipo, para Aham, mim tem é simbólico nessa camisa, nesse modelo, né? Porque foi uma das primeiras que eu comprei, né, uma das aham. primeiras da coleção, né? Então eu acabei comprando esse modelo de novo porque, né, eu falei, eu quero ter de volta na coleção, mesmo E que é não muito seja a disso, né? mesma. Às vezes a camisa faz muito sentido pra gente tem que ter ela na Sim, coleção. Não tem como deixar passar. exatamente, exatamente, né? Vamos lá, ó, o Tony aqui, todos aqui concordam em zicar o Palmeiras, então hoje vai ter uma torcida forte aí. Totalmente. Você já tem camisa para usar, inclusive hoje, né, do Chelsea que você Não, a adquiriu. minha família inteira me pediu, porque o Chelsea é um dos meus focos ali na coleção, né? Então hoje o dia foi assim, ô Lucas, me empresta a camisa X, empresta a camisa Y. Vai estar todo mundo de Chelsea aí. Legal, legal. Ó, o Wesley aqui, colecionador da Roma, dando boa noite aqui. Boa noite, Wesley. Tá Pô, o sempre Wesley é monstro, presente. hein? É cada pedrada do Napoli ali que a gente fica babando. Da Roma, né? Da Roma? Isso, né? Você confundiu os times italianos, vai É, ficar porque eu, bravo, né? eu sigo um Wesley que ele, mano, nossa, é muita pedrada ali do Napoli. Putz. Ah, legal, legal. Ah, coincidência, né? Dois Wesley, É, dois que são times da italiana. italiana, né? No Calcio, né? Legal, legal. Então você falou da questão das camisas, né, de videogame, né? Eu comecei antes eu sou mais velho, né, eu acho, né? Na minha época não era videogame ainda, era com as revistas, né? Então, tipo, comprava placar, via, tipo, as Aham. fotos e tudo, né? Então foi isso que também meio que começou, tipo, a ver as camisas ali nas revistas e falar, nossa, que legal, né? Tipo, os modelos e tudo, né? Então, isso acabou mexendo também para mim, atiçando, né, a coisa do colecionador, né, do colecionismo. Total. A minha história, né? O que ajudou também foi álbum de figurinha. Sempre que tinha Copa, essas coisas, a gente conhecia ali. Quem nunca ficou encantado por um jogador ali na Copa, viu a figurinha dele, ficou buscando uma camisa dele até hoje. Sim, sim, total, não, com certeza. Não, que demais. Bom, você falou aí de camisa do São Paulo, camisa do Chelsea, né? Como que é o seu foco? Como são seus focos? Se você tem foco, se você não Aham. tem foco na sua coleção? São Paulo, imagino que seja uma das vertentes aí, né? Mas como que é a sua coleção hoje? Como começou a sua coleção, né? Dessa coisa de focos, você tem, não tem? Tem algumas camisas que você busca, né, de algum time ou de alguma época específica. Como que é aí? Aham. Então, a minha coleção começou basicamente com camisas do São Paulo e do Chelsea. O Chelsea eu me encantei ali muito por conta do Frank Lampard, o melhor meia para mim ali do futebol inglês. E aí, desde que eu comecei a jogar com o Chelsea ali no videogame, eu falei, pô, preciso de uma camisa desse cara. E demorou para mim ter uma camisa do Lampard. Eu sempre comprei camisas do Chelsea, mas nunca personalizada com o nome do Lampard. E aí, as do São Paulo acho que foi uma coisa natural, depois que meu pai me presenteou com essa primeira original. Eu comecei a dar mais valor para as camisas do São Paulo e prestar mais atenção, então qualquer coisa ali mais diferente eu tentava comprar. E eu não
eu não tenho um foco definido, assim. Eu diria que o Chelsea e o São Paulo são os principais, só que não são a minha prioridade, assim. Eu não tenho que comprar todas as camisas que o Chelsea lança, nem o São Paulo, então vai muito do gosto ali. E depois que eu comecei a ter mais acesso, né, mais facilidades em comprar camisas, eu foquei em jogadores que participaram desse período do videogame. Então, recentemente eu consegui comprar do Pirlo, do Del Piero. Então, estou buscando esses jogadores que jogaram ali no primeiro ano, na primeira década dos anos 2000. Mas eu também, falando de estilo, eu gosto muito das camisas dos anos 90. Para mim, assim, disparada a melhor década ali, quando a gente fala de camisa de time. E sempre que pinta alguma coisinha assim boa, num preço legal, eu acabo comprando. Legal, legal. Anos 90 para mim, melhor época, né? Tem muita camisa boa, né? Os designs, né, tinha uma coisa assim muito bacana, né? Tinha muita personalidade, né? Tipo, você batia o olho na camisa e falava, pô, essa camisa aqui é do Arsenal, por exemplo. Essa camisa aqui é do Milan. Então, hoje Uhum. acho que isso meio que se perdeu, né? Sim, com certeza, com certeza. O pessoal lança, hoje em dia as marcas lançam templates muito. É aquele template que vai ser usado normalmente, não por um time só, né? Aham. Outros times usam também template parecido, né? Então, Mas isso é curioso porque, apesar de antigamente também ter template, cada seleção ali tinha uma uhum, personalidade. Tipo, a sim, japonesa sempre usou os templates da Adidas, mas sempre algo fora da caixinha ali. E assim, eu acho que meio que todo mundo se acomodou hoje, assim, vai ser isso e pronto. Virou meio que muito uhum, industrial, sabe? Pouca paixão e muito industrial. sim, não, total. Legal. Ó, o Léo falando aqui, Lucas, você é fera, curto muito seus conteúdos. Valeu, Léo. Boa. Bom, vou aproveitar esse ensejo aí do Léo para perguntar como é que você pensa na produção, nas suas produções de conteúdo. Porque hoje em dia a gente, né, as camisas de futebol virou um universo gigantesco, né? Então, Aham. toda hora você tem camisa nova sendo lançada, primeiro uniforme, segundo uniforme, terceiro uniforme, o uniforme tipo inspirado numa camisa que foi usada, sei lá, 30 anos atrás, de título de um time ou uma camisa retrô. Então tem bastante coisa, né, que é lançada e falada Aham. hoje em dia, né? Como é que você pensa quando você vai produzir um conteúdo, você fala, tipo, putz, isso aqui é legal de eu falar. Não, esse aqui eu acho que não é tão interessante, né? Como é que é feita Cara, essa curadoria de conteúdo? é bem complicado, principalmente nessa época dos lançamentos europeus, né? Porque aí a gente tá falando praticamente do lançamento do mundo todo. Sempre que eu acordo nesse período, eu dou uma lida assim nos principais sites, tanto aqui do Brasil como lá de fora. Eu sempre procuro isso também, buscar informação dos sites do próprio país. Tipo, o Milan lançou hoje a reserva. Eu vou lá no site italiano para ver como que eles passaram as informações da camisa. Também sigo outros criadores de conteúdo de fora do país para até para ver a visão deles por conta do acesso, tudo isso. Os caras conseguem ver a camisa lá na hora. E aí, o que acontece? Eu dou prioridade para os times mais conhecidos, não por conta de engajamento, mas acho que é porque a galera sente mais curiosidade em ver as informações desses times. Não necessariamente só camisa bonita, mas isso é um fator para os times menores. Se a camisa me chama a atenção, se tem um conceito interessante ali por trás, foi uma coisa bem trabalhada, eu sempre tento colocar ela como uma das prioridades, mesmo que o vídeo não vá furar bolha, não vai ter 1 milhão de visualizações. Eu acho legal trazer isso para a comunidade que é fiel ali, que sempre me segue, que sempre está comentando, porque às vezes a galera deixa passar batido, e aí através do meu vídeo ela fica conhecendo, e aí rola esse interesse de comprar tal. É muito curioso isso, porque, por exemplo, a do Cruzeiro desse ano, antes de eu soltar meu vídeo, a maioria da torcida estava detestando. E aí eu soltei o vídeo explicando tal, até fazendo comparativo, a brincadeira com a camisa do Inter da temporada passada, porque é aquele mesmo estilo Raglan tal. E aí boa parte dos comentários era isso. Pô, mano, eu não tinha gostado e depois do seu vídeo olhei com mais carinho e tal. E eu acho que esse é o meu objetivo ali, trazendo os vídeos, sabe? A minha prioridade é sempre isso, times importantes, seja do Brasil, seja de fora, América do Sul, Ásia. Depois o conceito,
E aí depois, se for uma coisa mais básica, eu trago também no perfil, mas não vira uma prioridade minha ali. Ah, preciso falar da camisa. Deixa eu ver aqui um time que lançou uma camisa mais tranquila. O Manchester United, por exemplo. Lançou uma camisa ali padrãozinho. Ah, tenho que falar do Manchester, porque é o Manchester. Tem uma torcida grande aqui no Brasil, mas acho que tem camisas melhores para ser a camisa do dia ali, por exemplo. Tem dia que eu só posto um, que é a minha meta, né? Pelo menos um por dia. Mas nessa alta de lançamentos, eu chego a postar três por dia. Às vezes eu tenho gravado já muito mais, só que eu acho pesado postar 4 vídeos no dia. Acho que a chance da galera enjoar da minha cara é alta. Então eu acho que o máximo é três, e aí eu tento soltar um pela manhã, um à tarde, um à noite, assim eu consigo atingir a minha comunidade nesses 3 horários ali que geralmente as pessoas usam as redes sociais. Mas basicamente é isso. E aí o roteiro tudo eu que faço. Então a pesquisa eu faço, curadoria de imagem eu faço. Geralmente vocês veem ali nos vídeos umas 10 imagens no máximo, mas eu chego a salvar 30. Então ali na hora da edição mesmo que eu vejo o que encaixa melhor com o que eu estou falando, o que eu estou explicando. A edição também sou eu que faço. E aí, às vezes, quando tá muito corrido, a minha irmã e a minha namorada me ajudam subir o vídeo no Instagram, porque eu tenho que subir em várias outras plataformas, né? Então tem o Insta, o Face. Inclusive, galera que tá acompanhando aí, que não me seguem nas outras, sigam, porque me ajuda muito. Então é Insta, Face, TikTok, o Kawaii. O YouTube agora tá dando uma movimentada legal. Então é muita coisa para uma pessoa só. Então, com a ajuda delas, até nos eventos, quando eu preciso gravar com a galera, elas me ajudam, ou com o celular, ou ajudando a chamar o pessoal ali para gravação. É muito importante para mim essa ajuda, porque senão eu fico doido. Nessa época de lançamento é complicado. Não, imagino. Das que você está presente, qual que é que você tem tido mais visualizações, tipo o TikTok ou por aqui, e qual que é que você tem uma interação melhor com o pessoal? Eu acho que você comentou aqui que no Instagram tem você interage melhor com o pessoal do que, por exemplo, no TikTok, né? Então, o meu carro-chefe, digamos assim, sempre foi o TikTok. Só que tanto ele como o Instagram sempre estão atualizando ali o algoritmo, o sistema. Então, atualmente eu acho que está virando mais aqui no Instagram, tanto performance como interação com os seguidores. E aqui é muito mais fácil porque aí a galera responde o story ou manda direct. Então eu sempre tento dar uma atenção para todo mundo que manda mensagem. Porque, na verdade, é que sem eles não faz sentido, né? Eu posso postar o vídeo ali, se eles não assistirem, não vai ser em vão o vídeo, a edição, o roteiro, tudo. Então eles são fundamentais e sempre que dá eu tento responder todo mundo, sim. Dificilmente chega uma mensagem ali de hater na DM, mas é tipo, se for comparar em porcentagem, é tipo 1% de hater, enquanto a maioria das mensagens que chega no direct, tudo positivo, tudo tentando trocar uma ideia, agregando ao conteúdo, dando dica, sugestão também, que é super importante. Eu sempre tento ouvir essa parte dos seguidores. E acho que é isso. No YouTube ele tá dando tem um alcance legal agora, o pessoal interagindo e tal. E o Facebook ainda é muito novo, comecei no final do ano passado, então agora que tá ganhando um corpinho ali e tal. Mas os carros-chefes são basicamente o Instagram e o TikTok. Ah, legal. Bom, você estava falando da questão agora há pouquinho das ideias dos vídeos, de tudo, né? Queria saber de qual um vídeo que você pensou no conteúdo ali e você falou, putz, esse aqui vai bombar, e realmente bombou, né? Teve um retorno bem legal, você conseguiu ter bastante visualização, muita gente comentando. E qual que você, tipo, você fez mais pelas, sei lá, tipo, nossa, curti essa camisa, mas você não tinha tanta expectativa, mas no fim acabou te surpreendendo. Você falou, puta, não, vou postar aqui, mas no fim, depois que você subiu, você falou, nossa, foi mais do que eu esperava. Uhum.
Cara, um que eu botei muita fé desde o começo foi um até que tá fixado aqui no Insta, que é contando do São Paulo Calcio, um time lá amador da Itália que usa basicamente o brasão do São Paulo ali, futebol de sete. E ali ele, desde que eu fiquei sabendo desse time, ele me chamou muita atenção. Então eu trabalhei bem o roteiro dele, tentei conversar com várias comunidades ao mesmo tempo. Então, São Paulinos, pessoas que gostam de saber histórias, né, curiosidades e tal. E a galera dos games, isso funcionou muito. Porque acho que na época a FIFA tinha acabado a EA, né, tinha acabado de liberar aquela funcionalidade de criar o time no jogo. Então eu comecei o vídeo assim, já perguntando se a pessoa conhecia o time italiano, o São Paulo italiano, e já ficava a dica dela criar esse time no modo carreira. E aí o vídeo furou a bolha tanto no TikTok como aqui no Instagram. Acho que foi um dos vídeos que mais performou aqui na plataforma. E aí esse eu falei assim, não, esse com certeza acho que vai pegar view porque o assunto é muito específico. E um que eu não botava tanta fé, era uma camisa que eu tinha gostado muito, só que eu falei assim, pô, eu vou fazer, mas assim, não vou botar expectativa nele. Foi a camisa do Equador da Copa de 22. É, esse vídeo bombou no TikTok. Na época eu acho que eu não postava aqui no Instagram ainda, ou postava bem pouco. E aí ele explodiu tanto no TikTok como no Kawaii. Tanto que o vídeo chegou lá na Marathon, que é a fornecedora da seleção equatoriana. E Uhum. aí entrei em contato com os caras por e-mail, expliquei o vídeo e tal, eles adoraram. E aí eu falei assim, tem como vocês mandar uma camisa, pelo amor de Deus? Aí eles falaram assim, não, a gente vai ver e tal, e te retorna. E aí, aproveitando para explicar pro pessoal da live, a Marathon é basicamente uma Netshoes lá. Então ela não é uma fornecedora em si de material esportivo, ela é meio que uma loja de artigos esportivos que Uhum. patrocina a seleção equatoriana, se não me engano, Del Valle, a seleção boliviana. Então é uma coisa bem complicada, não é uma coisa assim que ela tem um atendimento global. E Uhum. aí entrei em negociação e tal, e aí meio que enrolou, e aí eu consegui falar com um equatoriano. Aí o equatoriano falou assim: não, eu vou ver um jeito aqui para você. Aí vai, conversa, vem, conversa, vai. E aí lá pro final da Copa eu consegui descolar essa camisa do Equador. E graças a esse vídeo, porque tem disso também. Às vezes explode aqui, mas atinge um público do país mesmo. Muitos Entendi. equatorianos comentaram no vídeo. Já aconteceu direto, também acontece dos portugueses. Tem uma comunidade portuguesa aqui no Instagram muito forte, no TikTok também. E uma outra série que eu também não botava tanta fé e explodiu foi quando rolou a Copa Africana de Nações, a última, que eu fiz meio que os uniformes de cada grupo. E aí meu vídeo explodiu em Angola. Nossa, assim, eu ganhei uns 10 mil seguidores angolanos lá no TikTok, porque tava rolando uma polêmica de... Os angolanos estavam elogiando a camisa da seleção, só Uhum. que, ao mesmo tempo, outros estavam meio que ah, não, isso daí a gente tá muito bairrista aqui, a gente tá muito nacionalista e não sei o quê. E aí, quando eles viram um brasileiro elogiando, para eles foi assim: ali tá certeza que tá bonita. E isso é muito legal. Até hoje eles me mandam mensagem, tem interação lá no grupo, acompanham o trabalho. É muito legal. Essa parte da criação de conteúdo é o mais legal, assim, você conhecer pessoas de todo lugar do planeta, eu acho. Que legal, não, bacana demais. É, você citou uma coisa aí da questão de participação de eventos, né? Como é que você vê esse movimento hoje está muito mais forte, né? De encontros de colecionadores de camisas, Aham. eventos que estão rolando, né? Como é que você tem conseguido participar, né? A gente se viu uma vez lá no Pacaembu, mas acho que já te vi em outros também, já Aham. por aí, né? Como é que você vê hoje esse movimento dos encontros tem crescido, né? E acontecido em vários lugares, em diferentes cidades, né? Então, como é que qual que é a sua visão de hoje desse movimento que tem crescido cada vez mais, né? Cara, eu acho que pra gente que tá nesse meio há muito tempo, chega a ser estranho, porque
nem sempre foi assim. Às vezes a gente era taxado até de doido de colecionar camisa, assim, esse volume alto, né, que a gente coleciona. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal ver que várias pessoas estão tendo esse acesso hoje de, eu não preciso me deslocar, atravessar a cidade de São Paulo aqui, que a gente sabe o quão caótico é. E, por exemplo, vai rolar um agora no ABC, então muitos seguidores mandaram mensagem, pô, que legal, é aqui do lado de casa, vou frequentar. É muito legal isso, porque ao mesmo tempo é aquela balança, né? Ao mesmo tempo que é legal, que muitas pessoas têm acesso, tira um pouco do brilho da dificuldade de conseguir camisa X. Tem algumas pessoas que pensam assim. Eu já fico nesse lado de que tá legal para todo mundo, tá todo mundo tendo acesso e acho que cada vez mais vai crescer, porque tá meio que virando um estilo de vida ali, não é uma coisa. Quem gosta, gosta, e até pessoas que passam a conhecer o evento ali. Aí no Pacaembu, por exemplo, que tem uma rotatividade muito boa de pessoas, às vezes a pessoa tá ali a passeio, vê o evento, gosta de uma camisa, aí começa a se interessar, tal. Então acho que isso ajuda muito nessa movimentação de camisas. Eu acho que os expositores, né, os vendedores, têm cada vez mais chance de trazer coisas boas pra gente. E as fornecedoras estão de olho nisso também, tanto que a grande maioria hoje, quando lança a camisa, já lança nessa pegada aí do ensaio streetwear para você utilizar no dia a dia. Elas estão de olho nisso. Legal, não, demais. Assim, os primeiros eventos que eu participei foram lá na Pacaembu, inclusive, lá nos anos 2000 e alguma coisa. Numa época que os eventos até eram meio diferentes, né? Tipo, Aham. o pessoal tinha o intervalo entre um evento e outro eram maiores, né? E era um evento que rolava muita troca. Tipo, o pessoal ia muito mais para trocar Sim. do que para comprar camisas. Hoje em dia eu vejo ainda nas trocas acontecendo, né? Mas como tem muita. E na época também, você não tinha os caras, você não tinha gente, pouquíssimos iam, tipo, o cara era vendedor, tinha uma loja, tinha Aham. perfil vendendo, até porque as redes sociais nessa época nem estavam tão fortes como hoje, né? Então a galera que ia era colecionador. Ou o cara ia para expor as camisas, ou ele ia para trocar, né? Sim. Tipo, e raras um ou outro ali, tipo, ia para vender, né? Eu, por exemplo, nos meus primeiros, eu levava as minhas camisas para expor só. Tipo, eu botava lá, bonitinha, tipo, aí o pessoal passava, tipo, via na mesa, né? E aí, volta e meia, né? Acabava rolando alguma negociação ou outra, né? Mas não é como é hoje, né? Que você tem, tipo, uma galera muito grande, né, de lojas indo, né, indo para né, para vender mesmo as camisas, né, e eu vou, de vez em quando, né, se surgir uma oportunidade muito, muito interessante de trocar, né, mas cresceu, né, isso é legal, né, é isso que você falou também, né, de ter em vários lugares, né, agora dia 12 vai ter em São Bernardo, inclusive daqui da minha cidade, né, Aí, ó, então do ladinho. então. E assim, é legal que agora você tem evento, né, em vários lugares. Tipo, amanhã, por exemplo, vai ter um em Florianópolis, né? Então Sim. tem uma galera crescendo, não só em São Paulo, mas fora de São Paulo também, né? O pessoal querendo fazer os eventos, isso é muito bacana, né? Meio que tá profissionalizando, né, a parada, assim, tipo, o fato de ter um organizador já ajuda muito, assim, um representante ali para a comunidade. E não vai demorar muito não pra galera ser um evento meio, não um evento pago da gente ter que pagar para entrar, mas a galera contratando o organizador ali para levar o evento em si ali para algum local, algum estabelecimento e fazer isso acontecer. Total. Não, com certeza. Ó, o Cícero até falou, até na economia é bom que ajuda o mercado a lucrar com isso. É Total. verdade. Uma coisa que eu assim, uma crítica, né, mas não uma crítica mais construtiva que eu entendo desses eventos, é que hoje, né, eu não sei se você concorda comigo, mudou muito, né, do tempo que eu comecei para cá, e os eventos hoje estão muito com foco comercial, mas mesmo assim a galera que está organizando os eventos tem reparado nisso e tem tentado trazer outras coisas para os eventos, né? Aham. Então, tem galera levando videogame para o pessoal jogar,
Tem, tipo, por exemplo, esse que vai acontecer agora dia 12 em São Paulo, aqui em São Bernardo, aliás. Vai ter, tipo, jogador vindo, né? O Júnior vai estar no evento, né? Então, tipo, a galera tem visto que, tipo, não adianta você só, tipo, chamar um monte de loja, tipo, os caras botarem essa camisa para vender lá, que vai ser legal, né? Tipo, isso é legal, mas não apenas isso, né? Você criar um evento não só de camisa de futebol, mas de futebol mesmo, para quem curte futebol, né? Para você ter outras coisas ali, né? Então eu acho que essas coisas, essas coisinhas o pessoal tem incentivado um pouquinho mais, né? Para não Aham. ficar um evento restrito ali como se fosse um mini shopping, né? Tipo, a galera vendendo Sim. as camisas e só, né? Não é É, isso só que a galera curte, né? e aí até aproveitando a informação, né, e a opinião que você trouxe, e aí até para facilitar um passeio em família, por exemplo. Às vezes você está interessado em comprar uma camisa, você, pô, mas tem que ficar com o meu filho também. Pô, vai ter videogame. Deixar o menino ali apresentar essa antiga geração, né, dos games para ele. Eu até conversei isso com a minha namorada recentemente, que poderia ter um espaço pensado ali para as mulheres, por exemplo, cuidados de beleza, às vezes fazer a unha, alguma coisa do tipo, assim, coisas rápidas. Tipo, só falando aqui, não pensei em nada assim muito. Porque ela sempre me acompanha nos eventos, porque ela gosta também das camisas, mas Uhum. ela não gosta tanto quanto a gente. Então, se tivesse uma distração ali, acho que para o público feminino que não curte tanto, seria muito interessante. Total. Não, concordo contigo. Eu acho que essas coisas fazem muito sentido. Você vai abrindo o leque e vai deixando o evento mais interessante, né? É, E vira um evento mesmo, né? Porque, igual você falou, se vai só as araras ali com os vendedores, beleza, você vai lá, vê todas as araras, vê o que você quer comprar, o que você não quer, e pronto, vai embora depois. Então a rotatividade do evento fica muito grande, né? Não cria aquele volume de pessoas. uhum. Com certeza. E eu assim, eu falando como colecionador mesmo, né? Tipo, até pra mim como colecionador, sei lá, tipo, aí você vai, tipo, aí você passa, tipo, às vezes até, por exemplo, nos últimos os eventos que eu tenho ido é mais pra cobrir o evento, né? Tipo, entrevista a galera, mostra o que tá rolando, né? Mas pra curtir o evento em si, tipo, às vezes sei lá, o cara nem vai, tipo, para comprar alguma camisa, mas para você ver as camisas, você vê que, tipo, tá todo mundo vendendo ali. Então, às vezes, a pessoa nem curte tanto, porque você sabe que, tipo, em cada área que você vai, é um cara que vai querer vender uma camisa para você, né? E, claro, Sim. como eu disse, não tá errado, né? Tipo, a galera tá ali naquela função e é isso, né? Mas não só isso, né? Porque você fica só naquilo ali, fica, como eu falei, como se fosse tipo um mini shopping, e aí, tipo, acho que Aham. dá uma limitada, né, nas possibilidades que você tem para um evento assim, né? Como você falou, né? Se você trazer coisa para criança, para mulher, né? Tipo, você vai, né, Vai abrindo, agregar muito. é interessante, né? Legal. Ó, o Cícero até comentou aqui, ó, dá para fazer um passeio em família que todo mundo vai gostar, principalmente o pai que gosta de colecionar as camisas. É isso, né? Então, É isso. é isso aí. Assim, você falou da questão, né, do espaço para as mulheres, né? Até você tentar incentivar um pouco mais uma participação feminina, né, de Sim. colecionadoras mulheres, né? A gente quase não vê, né? Então, tipo, vamos tentar colocar um espaço ali, tipo, só de colecionadoras mulheres, né? Tipo, para mostrar também que tem mulher que coleciona camisas de Aham. futebol, né? E tem Enfim, muita mulher, viu, meu? Muita mulher que coleciona. pois é, então. E é isso. E às vezes tipo, elas ficam meio assim, tipo, de participar, porque você vê só homem. Tipo, só o cara Aham. vem, o cara lá mostrando as camisas. Aí, tipo, fica meio acuada, né? Mas se você cria, né, um incentivo e começa a trazer mais, né? É legal, né? E Tipo, elas que você já vai. têm a dificuldade de. Antigamente não tinha a versão feminina, né, das camisas. Era um modelo único. Então era feito Sim. basicamente para homem. Então Uhum. esse incentivo. Geralmente elas compram ali camisa P ou camisa infantil. Então acho que é uma coisa que tem que se pensar assim em quem está organizando os eventos. Tanto essa parte infantil, essa parte feminina, porque eu acho que vai agregar muito assim ao evento em si, né? Com certeza, com certeza. A minha filha, por exemplo, eu já incentivo, ela já tem algumas na coleção, não é uma coleção muito grande, né? Mas é super difícil de você achar camisas infantis Aham, muito. é muito difícil. Então, acho que vale.
Bom, você falou de mulher, como que é a sua namorada, a irmã, né? Elas colecionam, gostam de camisa de futebol, ou mais ou menos? Você falou que a sua namorada gosta, né? Mas não tanto quanto você, né? É, ela sabia zero esportes antes de começar a namorar comigo. Mas como eu sou o doidinho dos esportes, tipo assim, muito, tudo que é relacionado a esporte, eu tenho um time ou eu acompanho assim de longe. E aí ela começou a ter esse gosto depois que ela começou a namorar comigo. E ela é corintiana, né? Fazendo esse contraponto aqui, infelizmente, com São Paulo. E aí ela, de tanto ela me ver falando de camisa tal, como ela foi uma das incentivadoras, ela aderiu isso na vida dela. E hoje ela começou a comprar alguma camisa ou outra ali. Às vezes ela rouba uma camisa minha para usar, que ela quer usar a camisa de time naquele dia. A minha irmã, a mesma coisa. A minha irmã já acompanha esporte assim mais do que minha namorada, porque ela basicamente cresceu ali comigo, com meu pai. Então ela pegou esse gosto desde muito nova. Só que minha namorada hoje, eu fui brincar com ela de fazer um filtro de se ela conhecia os jogadores X lá do TikTok, ela matou todos. Eu vou até postar esse vídeo depois. Aí até termino e brinco, né, no vídeo e falo assim, pô, você é orgulho pra mim. Não sabia nada de esporte, hoje sabe até o lateral do Tottenham, pô, que isso. Caramba. Então, essa parte ela é mais ligada a esportes americanos. Então, ela gosta muito de futebol americano, basquete. Futebol ela não tem tanta paciência. Eu acho que ela tem essa pegada americana de tem que estar pontuando o tempo todo ali. Hum, Um 0-0 para ela é cruel. Então, ela, claro que ela acompanha o Corinthians, tá aqui maluca para torcer pro Chelsea hoje. Mas ela tá começando a criar essa coleção dela. Minha irmã, ela já me falou que ela tem vontade de colecionar camisas roxas, porque o roxo é a cor favorita dela. Só que ela falou que precisa se organizar melhor financeiramente para iniciar isso. Mas ela já tem um projeto de coleção. ah, legal, legal, bacana. Ó, eu já tenho uma sugestão para ela para a coleção dela. Eu não sei se ela vai conseguir muito fácil, porque já faz uns 2 anos, né, que eles lançaram. O Paulista de Jundiaí, né? Lançou uma Aham. camisa em homenagem à terra, à uva, né? Que é a principal produto agro lá da região, né? Sim, A cidade é chamada de Terra da Uva, e aí tem a cor da camisa é roxa, né? Então eu ela pode lembro ter dessa uma. camisa, é muito bonita mesmo. É, Quando ela vai nos e, eventos, assim, ela fica babando, assim, tipo, geralmente aparece, vai, Fiorentina, a do uhum. Orlando sempre aparece também, e ela fica, pô, vou comprar essa daqui um dia. Aí eu falei, pô, é um ótimo foco ali, camisas roxas é bem diferente, assim, não tem tanta... camisa é uma coisa bem exclusiva, sabe? Verdade, vai ser um desafio, né? Porque Vai ser um desafio. pra você encontrar, tem algumas, mas comparado, sei lá, com camisa branca ou camisa É, alvinegra, alviverde, né? Um universo bem mais reduzido. provavelmente ela vai mesclar ali com as do São Paulo e roxa. Legal, não, legal. E Lucas, a gente falou bastante dessa sua produção de conteúdo, né? Que você agora está em vários canais, né? O que você pensa aí para o futuro? Você já tem pensado, tipo, o que você quer fazer de diferente daqui para frente? Ou não, se a ideia é seguir mais ou menos a linha que você já faz aqui de conteúdo? Qual que é a sua ideia aí de produção de conteúdo assim, para daqui para frente? A minha ideia é sempre melhorar, né? Se a gente pega o primeiro vídeo lá com o último, eu fico com vergonha, assim. Às vezes eu quero repostar um vídeo antigo e aí eu falo, pô, não tem como, é melhor regravar do que repostar. Qualidade de imagem, som, fala, Uhum. tudo muda. E aí um dos projetos que eu tenho em mente é começar a explorar o YouTube e a questão do vídeo longo. Eu ainda tô rabiscando essa ideia do que trazer lá para não ficar muito parecido com o que tem hoje aqui no Instagram. E aí a minha ideia é trazer, por exemplo, curiosidades. Então, por que o Chelsea é azul? Como eram os primeiros uniformes do Chelsea? Como nasceu o uniforme do São Paulo? Então, trazer
essa ligação, explorando um pouco o design, mas também sem deixar de falar da história do clube, né? Porque querendo ou não, eu vou ter que falar da história do clube até chegar ali nas cores e tudo mais. Acho que esse é o projeto que eu tenho mais engatilhado, meus planos, né? Claro, manter uma frequência aqui no Instagram, no TikTok. E caso pinte alguma coisa em paralelo com outros criadores também, alguma coisa de programa, lives, essas coisas, eu também pretendo trazer para o perfil. E um projeto que eu tô para gravar, para iniciar a gravação, é contando a identidade, como posso explicar? Contando a identidade e a história das Copas do Mundo. Então, porque como que era a estética da Copa de 2002, que é o que eu estou produzindo agora. Então, vou meio que passar por tudo ali que rolou na Copa do Mundo, até chegar ali nos equipamentos, uniformes, templates, jogadores que marcaram aquela edição. Então, esse é o projeto que provavelmente vai estrear essa questão de vídeo longo lá no YouTube. Legal, não, demais. E vai vir numa época bem, né, conveniente, né? Porque a gente está em 2005, ano que vem, aliás, 2025, né? Estamos próximo aí de uma próxima Copa do Mundo, né? Então vai Sim. encaixar bem, né? E uma coisa que me pedem muito, mas eu tô pensando ainda é em criar um perfil do São Paulo, para dar opinião mesmo, sem ser ligado ao design. Só que eu não sei o quão isso ia me prejudicar no sentido de eu fico muito puto, assim. Eu sou Uhum. aquele torcedor que é muito paixão, sabe? Eu não consigo, perdeu, tá tudo bem, pô. Próximo jogo a gente ganha, não. Eu perco a linha total. Apesar de ser bem neutro aqui no design esportivo, como Uhum. tem que ser, eu acho, né? Às vezes o Corinthians, o Palmeiras lançam camisas aí belíssimas e tem que falar ali, porque é a questão do uniforme, não tô falando do time e tal. Sim, sim. E eu acho que é uma coisa que eu tô pensando, assim, se eu crio um perfil do São Paulo exclusivo. Ah, legal. A live anterior, eu fiz um papo com o Mister Jersey, né? E ele é santista e ele criou, né, uma conta, um perfil para falar dos Santos, né? Chama Santos na Real. E lá ele não mede as palavras, não. Cara, é que às vezes a gente acompanha, né, vários criadores de conteúdo do nosso time e tal, e a gente concorda muito com o que é falado e às vezes a gente discorda muito também. Então, acho que é Hum. importante tentar se conectar com pessoas que pensam ali parecido com você. Uhum. Cobrar de uma forma que você acha que tem que ser cobrado, passar o apoio de uma forma que você acha que tem que ser apoiado ali no momento. Então, como eu já crio conteúdo, né? A questão é mais tempo. Se eu conseguir descolar um tempinho para fazer isso no dia a dia, trazer notícias, pós-jogo, pré-jogo, acho que tem tudo para sair do papel. Legal. Isso que você falou é a questão importante do tempo, né? Porque acaba demandando, né? Não tem jeito, né? Para É, você, né, é que a produzir, galera às vezes vê o editar. vídeo assim simples na timeline ali e fala assim, deve ter feito rapidinho. E sei lá, quando eu vou criar um vídeo desse de 1 minuto e meio, 3 minutos, é umas 2, 3 horas que você leva até você pesquisar, salvar as imagens, criar o roteiro, gravar, editar, postar. É um tempo muito. E hoje em dia que tá tudo muito corrido, é bem complicado. Exatamente, exatamente. Ó, o Léo que comentou, a do Anderlecht é roxa, é verdade, é mais um time aí para Pô, e coleção eu daqui. vi a última. Acho que chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, e é linda demais. Acho que é assinado pela Joma. Então fica a dica aí, Camille, para você iniciar sua coleção. Legal, legal. Então, mais uma para colocar na lista, né? É. Show demais. Deixa eu te perguntar mais uma última coisa aqui. Desde que você começou a criar conteúdo, né, que você começou a ficar mais ativo nas redes, tem alguma curiosidade, alguma coisa diferente acontecer? Você comentou da questão da Marathon, né, e do pessoal de Angola também, né, mas teve alguma história inusitada que aconteceu, que você lembra, ou alguma interação diferente, né, com alguma pessoa, tipo, que você não esperava e que interagiu com você?
né? Além dessas que você já contou, né? Do Equador, do pessoal de Angola, né? Teve alguma história diferente aí nessa jornada? Cara, de cabeça, não me vem outra história assim curiosa. Mas a surpresa é quando as pessoas que você admira te seguem, né, de volta, assim, você fica assim, meu Deus, olha onde o conteúdo chegou. Ou então até mesmo interação com clubes, principalmente lá de fora, né? Eu sempre brinco que é mais fácil chamar a atenção dos clubes lá de fora do que aqui do Brasil. Não sei porque, assim, a gente faz um conteúdo, eu e vários outros criadores, a gente faz um conteúdo bem legal ali, falando ou de camisas ou curiosidades. E geralmente o time até vê ali, visualiza no story, mas passa batido. Enquanto, por exemplo, o Basel da Suíça já me mandou um direct elogiando tal, o vídeo. Legal. O Bahia, time de Série A, já repostou meu vídeo nos stories dele. Então, sei lá, acho que falta. Do mesmo jeito que tava essa polêmica, digamos assim, né, dos times brasileiros fora do FIFA, acho que os dirigentes dos clubes também têm que abrir a cabeça para os criadores de conteúdo, porque a gente é uma grande porta assim para a marca, né, para o clube no geral. Uma história curiosa, agora, acho que eu lembrei agora falando de time menor, que a Ezeta, não sei se você conhece, que ela faz umas camisas mais numa pegada misturando história, arquitetura, tal. Uhum. Eu falei da camisa do São Paulo, né? E aí o vídeo chegou neles, e aí bombou o perfil dos caras. Os caras ganharam acho que uns 10 mil seguidores pelo meu vídeo. E aí a Ezeta, depois desse vídeo, ela meio que ela manda um material para mim criar o meu vídeo, né? Para ter a imagem ali do vídeo de qualidade e tudo mais. Então os caras mandam um drive com as fotos do ensaio para mim, tipo, baixar e ficar à vontade ali para criar o conteúdo. E aí, isso gerou muita. Aqui nos bastidores, né? Gerou muita coisa legal. Tipo, tem um amigo meu que é professor de história que ele passou a utilizar esse conteúdo das camisas de história, arquitetura nas aulas. Então, eu expliquei isso para eles lá da EZET. Eles ficaram, meu Deus, isso aí é maravilhoso demais. Então, é coisas assim, sabe? Que a gente faz sem pretensão nenhuma e a gente acaba chegando em pessoas super importantes. E aí, quando a gente vê, nosso vídeo tá lá numa sala de aula, por exemplo. Que legal, não, demais, demais. Significa que o trabalho está sendo bem feito, né? Então tá reverberando aí para muita gente, né? Sim. Legal. Bom, queria te agradecer mais uma vez, Lucas. Obrigado aqui por ter aceitado o convite. Um papo aqui para a gente falar de camisas, para você contar um pouco da sua história, né? É, é, Antes de encerrar, queria, né, pedir para se você quer falar alguma coisa, agradecer o pessoal, né? Enfim, antes da gente encerrar, se você quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa antes de terminarmos aí o nosso papo. Só agradecer mesmo pelo convite, até pedindo desculpa aqui em público pela demora ali nas mensagens, é que meu dia é super corrido, às vezes eu tenho que parar ali do nada para gravar o vídeo e tal, então as pessoas não sabem, mas eu ainda trabalho com design, com edição de vídeo, então às vezes pinta uma demanda ali urgente, eu tenho que soltar logo. E eu acho que agradecer mesmo o convite de novo, o espaço, né, pela divulgação do meu trabalho. A galera que já acompanha meu trabalho aqui no Instagram, seguindo as outras redes sociais, sempre ajuda muito. Tem já uns rostinhos conhecidos ali que sempre tá curtindo, comentando os vídeos, e eu acho isso muito da hora. Então, acho que é isso. A galera aqui do Instagram, ela entendeu que cada like, cada comentário é super importante, é uma forma de ajudar a gente que cria conteúdo. Custa nada ali deixar um like, não precisa concordar com a minha opinião do vídeo, pode deixar ali nos comentários, sempre de forma educada, que é o que a maioria das pessoas fazem. A do Ajax causou muito isso, né? Eu não curti a camisa do Ajax que eu soltei, acho que ontem, ou hoje de manhã. E aí uma galera comentou, não, pô, eu curti e tal. Eu acho que é muito disso, uma comunidade se faz assim você falar, mas também ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. E é isso, agradecer você e todo mundo que curte meu trampo.
Boa, exatamente. Valeu, valeu. Ó, o Léo aqui tá falando, isso se chama reconhecimento, top demais. O Léo é fera, o Léo tá sempre nos vídeos lá. Boa, legal, tá certo. Tá bom, obrigado pessoal que acompanhou aqui a live com o Lucas, né? Depois eu vou disponibilizar ela completinha para quem não conseguiu acompanhar, né? Ou para quem quiser rever lá no YouTube daquela camisa. Aqui eu vou tentar também, mas o Instagram, né, dá umas bugadas às vezes, né? Então, caso não esteja aqui, eu aviso o pessoal aqui no feed, né, que vai estar lá disponível completa lá no YouTube, Boa, lá no início das lives, né? Então, para a galera conferir ou rever, claro, né? boa. Obrigado mais uma vez, Lucas. Enfim, agora a gente espero que a gente se encontre aí em muitos encontros por aí, né? Esse do dia 12 eu espero estar, como vai ser aqui perto de casa, né? Eu espero conseguir ir, né? Não sei se você vai Vou, poder. vou, vou, vou sim. Ah, legal. Show. Então, dando certo, a gente se esbarra lá, a gente se encontra lá, então. Fechadíssimo. Aí a gente já tira uma fotinho para registrar o Boa. momento. Fechou, fechou. Beleza. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado, Lucas. É isso, gente. Bom final de semana, boa sexta para todos e valeu. E Go Blues! Isso, exatamente. Valeu, gente.